Olá, pessoal, bom dia, uma ótima manhã de quinta-feira. Eu sou a professora Juliana Pádua, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente termina o estudo de um gênero discursivo, né? O gênero textual, como eu ia falando, é o anúncio publicitário, que não é desconhecido de vocês e que na primeira aula foi apresentada em toda a sua parte estrutural, com exemplos, atividades, e aqui nós vamos finalizar essa parte, né, e discutir um pouquinho mais sobre o próprio alcance, né, dessa parte da publicidade e também relacionada ao consumo, à nossa vida, né, porque o anúncio publicitário acorda e dorme com a gente, tá bom? Então, apresentando para vocês os objetivos desta aula, nós temos, né, esse entendimento do anúncio publicitário para o nosso estudo como gênero textual. Nós vamos resgatar aí características e a estrutura, né? Como objetivo desta aula mesmo, né, o objetivo principal é falar da linguagem, e da linguagem até com uma aproximação, uma verificação do uso das variações linguísticas, né, nesse tipo de texto. Variações que nós já estudamos, então não é nenhuma novidade para vocês falar sobre isso. Talvez a novidade seja este termo, né, intergenericidade, que é a mescla de gêneros, mas falando aí mistura de gêneros já fica um pouco mais fácil. Também como proposta, nós temos fazer as atividades das páginas 103 e 107. Vamos lá? Referências bibliográficas. As referências bibliográficas aqui, né, que estão constando para vocês, são 2 obras e sites, né? Tem, na realidade, como obra principal, essa que aparece aí, a produção de texto, né, que a gente está utilizando, e com as atividades indicadas nas páginas. Antes de começar a verificar, revisar a estrutura já apresentada para vocês, eu queria refletir um pouquinho sobre a publicidade, sobre o que ela pode significar nas nossas vidas, né? Na realidade, isso aqui é um recorte, é uma percepção a partir da visão de um poeta, de um escritor muito importante na literatura, na arte brasileira, que é o Carlos Drummond de Andrade. Então, eu trouxe um texto bem conhecido, né, pelo menos conhecido aí em muitas provas, em vestibulares, e a publicidade, o consumo, o consumismo, são temas frequentes, né, para a gente debater. Então, com esse texto, eu coloco, né, uma reflexão que também precisa ser feita a partir das nossas ações frente ao consumo, e especialmente um mundo globalizado como o nosso. Aí, como esse texto aparece em letras bem pequenas, eu imprimi aqui e vou acompanhar a partir do meu texto, tá? Mas é o mesmo texto e comento com vocês. Então, vamos lá. Eu, etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Não era incomum nessa época, o texto escrito em 1989, né, final do século passado, ainda figurar propagandas de cigarro, que é algo que a gente praticamente não vê, né, mais. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Ele fala dele mesmo. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico do sapato, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso,
reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio, itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda, é duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, né, que seria um monopólio das marcas. Com que inocência demito-me de ser, eu, que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes, de sua humana invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional, em qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisto me comparo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva e independente que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher minhas idiosincrasias, tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelham, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos tarifados, por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Essa análise, né, esse texto, vai tocar muito no aspecto da perda de identidade, de um processo de alienação, que pode, sim, ser causado, né, pelo excesso de consumo, por um consumo não racional, não pensado, não refletido. Tanto que hoje a gente tem aí uma preocupação de uso de produtos que não agridem a natureza ou que não maltratem animais, né? Uma perspectiva mais sustentável. Então, seria o uso consciente. Escapar do consumo, ninguém escapa, né? Do produto, da compra, de tudo isso. Mas também é importante pensar todas essas questões apontadas por Drummond. E aí, ao lado, eu tenho uma representação, né, em forma de desenho, do que seria isso que o Drummond coloca, né? O processo de colocar na minha mente, sem até às vezes o meu consentimento, sem a minha permissão, fora das minhas escolhas, né? No segundo desenho aí, a coisamente, então esse processo de coisificação, reificação, que também é estudada nas ciências humanas, né? Aparece aí. Esse bebê é famoso, né? Todo marcado aí com as logomarcas mais famosas, incluindo o McDonald's. E aí a gente passa a falar a respeito do gênero textual, né? Do anúncio publicitário. E vamos relembrar um pouquinho o conceito desse texto, as características e a estrutura. Então, o texto publicitário é um gênero discursivo, essa palavra já não é desconhecida desde o começo do ano que nós falamos, né? Gênero discursivo ou textual. Os gêneros literários encontram-se, por exemplo, nessa categoria, e esse texto é veiculado, né, em campanhas publicitárias, anúncios publicitários, né? E pode se apresentar aí na forma oral, escrita ou visual, né? Constantemente presente no nosso cotidiano, né? Todos os dias, inclusive em alguns lugares, ao fundo aí que eu tenho muitos anúncios, né? Esse excesso, né, pode causar até mesmo uma poluição visual, que a gente chama.
são encontrados normalmente nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, dentre outros, e por esses meios comunicativos e midiáticos, a gente percebe que o texto publicitário hoje se encontra bastante vinculado às novas tecnologias e vai crescendo também, né, conforme essas tecnologias vão mudando, vão evoluindo. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos, persuasivos. Persuasão é uma palavra importante, né? Como vocês viram também na aula passada. A linguagem persuasiva é a linguagem sedutora, né? Que desperta interesse e que leva ao consumo de determinada aquisição, né? De determinado produto ou serviço, né? O desejo de consumir. E, para tanto, aí, esses recursos são diversos e criativos, né? Especialmente fazendo uso de gêneros textuais, da intertextualidade, de várias áreas do conhecimento, né? Então, é importante dizer que quem quer trabalhar nessa área, né, quem quer fazer publicidade e propaganda, por exemplo, precisa ter um bom conhecimento de mundo, né? Então, em diversas áreas, tanto na área artística, literária, quanto histórica, tecnológica, né? E outras formas de produção de conhecimento. Então, olha só, um primeiro aspecto, né, é esse da linguagem e textualidade multimodal, que é a reunião de vários componentes apresentados, né, como som, movimento, gesto, cores, imagens, fotos, as letras, as cores, tudo isso, gente, é muito bem pensado na produção, na confecção de um texto publicitário, né, de um anúncio publicitário também. O anúncio, né, a gente fala esse termo só para pensar um pouquinho, né, que o anúncio está muito ligado à propaganda, a divulgação de determinado produto, né? O texto publicitário tem um aspecto mais amplo dessa construção. Então, nós temos aí outra característica, né, dessa composição, é o uso da função conativa ou apelativa, que vocês também já conhecem, já viram em funções da linguagem, né? E que essa função é centrada no receptor ou interlocutor. Aqui eu faço uma pausa para dizer para vocês por que é importante estudar, por que o texto publicitário, o anúncio publicitário aparece como conteúdo, por exemplo, em língua portuguesa, né? Então, nós temos uma produção que conta com o uso e uma expressão de linguagem, né? Então, textual, de produção textual. E o anúncio publicitário, por exemplo, se aproxima muito da produção de um meme, de um cartoon, né? De uma charge, porque precisa reunir em um espaço pequeno, né? Informações e faz, né, desse espaço algo impactante, que chame realmente a atenção do receptor. Então, nós temos aí um processo, né, de conhecimento, de divulgação, de relação, né, com o mundo feito pela publicidade. Então, a publicidade nos ensina, o texto publicitário nos ensina bastante, né? É conhecimento de mundo. Não é à toa que vocês têm nos livros didáticos de vocês, podem buscar em provas, em vestibular, que sempre tem um texto publicitário, uma propaganda para analisar, né? Agora, ao mesmo tempo que há esse processo de aproximação, também a gente precisa fazer uma distinção de uso do gênero ou da tipologia. O texto publicitário está dentro da tipologia injuntiva, por exemplo, né? Pode aparecer na construção de um texto que trabalha com o uso do imperativo, com apelo ao interlocutor, ou, né, o receptor, como queiram. E, então, essa é uma característica que não pode, por exemplo, aparecer no texto dissertativo de vocês.
É por isso que a gente faz ali a observação, né? Não, não se pode fazer interlocução na dissertação, tá? Então, com essas diferenças. O texto publicitário já tem essa liberdade, né? Tanto linguística de uso de termos coloquiais, como desse processo mais próximo do público, né? É uma espécie de conversa mesmo. E aí, é claro, né? Esse uso tem a finalidade de despertar emoções, sentimentos, sensações, fazer todo o processo de convencimento. Características, né, que vocês também já viram, aí texto persuasivo, verbos no imperativo, indicativo, o uso do chamamento, né, o vocativo, a linguagem simples para alcançar o público, né, presença da criatividade, humor e ironia. A criatividade é fundamental, e estudar, analisar textos publicitários ajudam também nessa nossa construção textual. A intertextualidade é muito presente, né? A relação com outros textos, com outras ideias, o uso de figuras, né? O que é considerado até vício de linguagem, aqui é bem-vindo. Neologismos como criação de palavras, a polissemia, que é um aspecto semântico que nós estudamos, né? Na sequência didática anterior. Trocadilhos, né? Uma brincadeira com a palavra, a gente vai tentar perceber também em algumas situações, e, finalmente, a função apelativa da linguagem. Aqui, mais uma síntese: função conativa apelativa, linguagem persuasiva, centrado no interlocutor, e o texto multimodal. Vamos analisar aqui essa estrutura do anúncio publicitário, né, com todos esses elementos que foram colocados, e mais dois aqui que aparecem, né, que são bem constantes na produção de um anúncio. Olhem só, o título, né? A imagem, inicialmente, é o que o olho bate na imagem, né? O título, colheita do dia todos os dias, é sopa. O texto, a argumentação, que aparece bem pequeno, quase ninguém lê, né? E é muito interessante lembrar em propagandas de eletrodomésticos, assim, de lojas, né? Muitas vezes ali a informação sobre juros e pagamento aparece bem pequenininho. O que chama mais a atenção do público é, de fato, a composição da publicidade, da propaganda. Nós temos aqui o logotipo muito presente também, né, em praticamente todos os produtos que serão vendidos, né, seja uma ideia, seja o próprio produto mesmo. O logotipo, o logo, logomarca, né? O slogan, que é aquela frase de efeito, né? A frase impactante: novas sopas frescas Quinó, da marca Quinói. E aqui eu trouxe algumas outras logomarcas e slogans famosos, né? Eu acho mesmo vocês, sendo novos, aí já ouviram falar de algumas que estão aqui. Então, a logomarca como esse símbolo, né, o design, a identificação, a representação de uma entidade, de uma empresa, e o slogan como essa produção da frase de efeito. Então, Bombril tem 1001 utilidades. Quem nunca ouviu? Acredito que todo mundo já tem ouvido essa frase, é bastante antiga, né? SBP, aí, do inseticida, né, terrível contra os insetos, para reforçar, para dizer que apenas não vai fazer mal a você. Doril também é bastante conhecida, né? Tomou Doril, a dor sumiu, e tem aí uma rima, né, proposital, e isso é um aspecto linguístico, um uso, né, para dar um efeito, né? Inclusive o efeito de criar uma memória mais fácil da frase. No caso da Unimed, o melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E quem não conhece, né? Essa logo aí, McDonald's, amo muito tudo isso. Passando
os tipos de anúncio publicitário também, que vocês já viram, né? Os comerciais são os mais comuns, venda de produtos e serviços, culturais, com a divulgação de teatro, shows, espetáculos, institucionais, né, que promovem uma mensagem de cunho social, a gente vai verificar, né? Cívico, cultural, trabalhando aí processos educativos, especialmente, governamentais é outro tipo publicitário, propagandas do governo, às vezes local, no caso aqui do GDF, né, do Distrito Federal, e na esfera federal também. Então, serve para comunicar a população a respeito de campanhas, eventos, realizações, prestações de contas, né, na época em que nós estamos, campanhas educativas e de conscientização, né? Então, por exemplo, em relação à pandemia e outras coisas. Aqui, o outro aspecto interessante, eu não sei se vocês já se depararam, tiveram a curiosidade, né, de olhar para propagandas mais antigas, né? Então, eu fiz alguns slides fazendo essa comparação ontem e hoje, né? Então, aqui a primeira aparece a imagem de uma mulher, né? Dá para ver que é um desenho mais antigo, bem antigo. Eu nem conheço essa marca aí, isso. E diz assim, ó, alegria no tanque. Lembra, né? Lembrando que não tem aí a referência a tanquinho, máquina, nada disso não. Chegou o revolucionário, sabão granulado, feito especialmente para lavar com metade do trabalho, deixar a roupa mais branca, conservar mais a roupa. E aí, ao lado já é nosso conhecido, né? Propagandas de produtos, né? E desse meio doméstico também, né? O Rodrigo Hilbert. E a frase, né, o slogan aí do IP, da marca IP, é bom, é do bem, é IP. Esse é bom, é do bem, né, tem por trás aí uma preocupação que é mais atual, que é a sustentabilidade, né, não destruir a natureza, não agredir os animais, né, todo esse tipo de coisa que nós temos e que são importantes, né, que nós temos no nosso presente, tá? E aí é bacana pensar, né, que essa associação, né, que era muito mais do universo feminino doméstico, né, ali a mulher ralando no tanque e tal, agora se estende também para o masculino, né? Inclusive o Rodrigo já causou até polêmica nas redes, né? Ele que construiu uma capela para o próprio casamento, que tem altas habilidades na culinária, já virou assunto aí. Olha só, essa segunda imagem da Coca-Cola, né? Coca-Cola ontem e hoje, na última versão aí, 2021, fazendo propaganda das novas embalagens, e a gente percebe a diferença até das personagens que estão na centralidade da propaganda, né? A primeira ali não parece nem nada relacionado ao Brasil, né? Um desenho, e o tipo de pessoa também já faz uma associação a uma época anterior, né? E já essa imagem contemporânea da Coca-Cola, né, também traz uma outra novidade, necessidade importante, né, que é muitas vezes o uso aí da linguagem Libras, né, como um processo de inclusão. Então, hoje a gente percebe na publicidade, na propaganda, esse processo tanto da inclusão como da diversidade, né, do respeito às várias representações sociais, né? Isso é muito do nosso presente. E aí, só para reforçar exatamente isso que eu falei, né? Arno, uma associação de casamento, mulher, né? Com produtos domésticos, né? Então, aspirador, escovão ali, liquidificador,
e já uma propaganda nossa, né, do agora, você do seu jeito, trazendo essas possibilidades de representação feminina. Bem, vamos falar um pouquinho, né, da publicidade e outras áreas, né? Então, além desse aspecto interdisciplinar, intertextual, nós temos aí também o uso, né, de diversas áreas na composição criativa e original, né, que precisa ser muitas vezes, da propaganda, do anúncio publicitário. Vejamos aqui. Para o teórico, né, João Paulo Cavalero Freitas, no livro Publicidade Contemporânea, de 2009, a propaganda surge a partir aí de 3 vertentes, né, que ele chama, porque ele vai falar um pouco mais das ciências, né, mas nos interessa essa parte das vertentes relacionadas à publicidade. Então, a arte, né, como forma de ordenação, como um processo de construção, né? Então, aspectos visuais, sonoros, o fundamento artístico é muito presente, né, na propaganda. Então, utiliza-se do estudo dos conceitos de movimentos de arte. A propaganda usa tipologia, linguística e uma imagem para ser grafada ou apenas vista. A arte está enquadrada tanto na propaganda estática, que é chamada, né, estática, presente nas revistas, jornais e outdoors, quanto na telecomunicada ou telecomunicativa, como a internet, televisão e rádio, porque aí a gente pode reunir, né, o som, por exemplo, imagens de mais movimentos até. A ciência está aí como manipulação, né? Manipulação não exatamente no sentido pejorativo, né? Mas como uma influência, como dentro do processo aí de convencimento, né? Então, é a parte importante da pesquisa, do planejamento da campanha, o que para a gente parece tão fácil construir, às vezes aparece só ali uma imagem, né? Leva muito tempo para ser pensada, né? E normalmente a partir de uma equipe, não é só uma pessoa que pensa sozinha ali, né? Então dá bastante trabalho até. Então, análises de mercado, tipo de público, tudo isso tem que ser muito bem verificado. A persuasão, a técnica, né? Que é uma parte muito importante, trabalhar com esse processo do convencimento, né? Então, a criação visual, sonora, sensitiva, busca enfatizar que o produto ofertado é o que se precisa para satisfazer as necessidades de consumo. De fato, o processo aí de convencimento do público, né? E aqui nós temos uma seleção que eu fiz, trouxe para vocês, de atividades criativas, né? São até propagandas premiadas, né? A gente tem esses eventos que todos os anos, né? Escolhem aí as melhores propagandas, e algumas que eu coloquei aqui são exatamente de 2019, tá? Antes da pandemia até. Olhem só. A primeira aí é uma empresa norte-americana, né, de correspondência expressa, correspondência rápida, né? Quase que o SEDEX aí é FedEx, né? E a gente percebe essa questão da celeridade, né? Da eficiência na entrega por essa escolha aí, né? Como se você recebesse aí do vizinho do andar de cima, tão rápido que chega. E para a expressão do alcance dessa empresa, nós temos aí ao fundo, né, do prédio, muito bonito e desenhado, o mapa, né, uma parte do mapa do mundo, colocando essa relação da empresa com vários lugares. Bem, uma outra propaganda de um pirulito, né, doce,
E aí, como é que fica a empresa quando a pessoa não pode consumir açúcar, né? Mas aí foi criado o produto sem açúcar. Para provar isso, olha só, foi criado um caminho aí de formigas, né? Que praticamente se desviam, que não sobrevivem a esse produto, né? Porque não é a base de doce, então elas não resistem, né? Não resistem no sentido de não sobreviver. Passando, aí nós temos uma propaganda já no âmbito institucional, educativo, né, feito pelo governo, e na realidade esse aqui pelo Detran do Rio Grande do Norte, e é uma propaganda muito interessante, né, porque a gente percebe aí, nesse movimento, né, da pessoa que sofre o acidente e ultrapassa o próprio espaço do outdoor para mostrar, para revelar como é trágico, né, todo esse evento. Então, a pressa passa, as consequências ficam, como frase de efeito. E o impacto aí, eu acho difícil, né, quem não passe por uma placa dessa, que não pare um momento para refletir alguma coisa. E a ideia é essa mesmo, é conscientizar, é educar. Ao lado, nós temos uma demonstração, né, da necessidade de conhecimento, de uma relação intertextual, né? Lá, que o Enem, né, por exemplo, pede, né, como todo o processo cultural, né, todo o uso de uma base de leitura que o candidato precisa ter, né, o repertório cultural. E aí nós temos uma figura conhecida, um artista, né, conhecido, que fez, né, todo o seu processo artístico, né, muito calcado na pintura, nesse aspecto visual, né, numa obra impressionista, especialmente, e essa propaganda, né, de lentes, né, de óculos, brinca exatamente com a característica dos quadros de Van Gogh, né, que é esse risco, né, meio que ondulado aí, mas que na lente da empresa aparece totalmente liso e bem visível, né? Então, uma, uma construção, né, cuidadosa, que é bem pensada, estudada, até criar esse efeito que a gente já vê pronto, né? E não consegue pensar direitinho como é que se estabelece, como é que dá trabalho, né? E agora nós vamos à prática, né? A primeira parte aqui são as atividades da página 103, tá? Então, vamos lá. Nós temos um anúncio publicitário e vamos pensar sobre ele e responder as perguntas. Eu já vou lançar as perguntas aqui, comentando as respostas para a gente ganhar um tempinho aí. Essa é uma outra propaganda institucional também, que pede, né, uma mudança de comportamento, tá? Não é exatamente aquela propaganda mais comercial que a gente conhece. Então, olha só. Para você, diversão. Para ele, exploração. Essa é a frase da propaganda. Que depois apresenta, né, um slogan, que é a frase que aparece em outras propagandas, outras divulgações do Ministério Público do Trabalho, né, que é o responsável por essa campanha, né, contra o trabalho infantil, e o slogan aí trabalho infantil não é legal. A gente vai pensar um pouquinho a respeito dessa palavra legal e o aspecto polissêmico que ela tem, né, é uma das questões. Vou ler aqui, né, até no meu material separado, que a letra está bem pequena, o texto que aparece.
No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas, muitas vezes obrigadas pela própria família ou coagidas por exploradores. Nas ruas, elas estão desprotegidas, expostas aos maiores perigos, como drogas, violência, exploração sexual e morte. Quando você dá dinheiro a uma criança que trabalha na rua, está ajudando a promover o trabalho infantil, né? A gente pode pensar, mas, poxa, se eu não der o dinheiro, ele pode passar fome, né? É uma campanha por uma questão maior, né? Não é para tirar a possibilidade de ajuda, mas é também para sensibilizar o poder público de que alguma coisa precisa ser feita pela criança, que não só dá um trocado ali na hora. E tirar, especialmente, não é nem a questão só do dinheiro, mas todos esses riscos e perigos apresentados aí, especialmente a impossibilidade dessas crianças de estarem na escola, de terem uma educação. Então, fica essa dica, né? Esse pensamento, essa reflexão aí para nós. Só voltando aqui, uma coisa para apontar para vocês, aproveitando que tem, se vocês observarem, na palavra perigos, né, aos maiores perigos, eu tenho aí um desvio gramatical na parte da translineação. O que é a translineação? É a separação silábica que exige de mim que eu siga as regras, né, gramaticais para isso. Então, eu não posso separar, eu não posso perigos lá embaixo, né? E quando a gente faz essa observação na redação de vocês, é exatamente isso, é o processo de separação silábica, tá? Translineação. Qual é o público-alvo do anúncio? Justifique sua resposta. Então, começando aqui com as questões relacionadas ao anúncio que nós analisamos agora, né? Então, olha, o público-alvo são os adultos que, eventualmente, têm contato com as crianças, né? Normalmente em semáforos, e costumam pagar pelos serviços prestados ali, né? Um pacote de balinha, tal. Qual é a estratégia que predomina nesse anúncio, né? É uma projeção ou uma rejeição? Como assim projeção ou rejeição, né? A projeção seria de fazer com que você fizesse alguma coisa, e a rejeição que você recusasse, né, um determinado tipo de comportamento, que é o caso, né? Então, são citados comportamentos negativos, não é? Levar, comprar ou adquirir um serviço, não é isso. O objetivo aí do anúncio, da publicidade, dessa campanha, na realidade, porque tem outras propagandas associadas, é a de mudar o comportamento das pessoas em relação a essas crianças que trabalham na rua, né? Então, olha só, com a frase, quando você dá dinheiro a uma criança que trabalha na rua, está ajudando a promover o trabalho infantil. Então, provavelmente, alguém que faz isso vai, pelo menos, pensar nessa atitude no objetivo, né, na intenção dessa publicidade. O título é composto por duas partes com a mesma estrutura, resultando em paralelismo, como eu falei para vocês, né? Explique como isso ocorre. Então, a gente tem o para, a preposição, né? Para você, para ele, né? É a construção da preposição com o pronome, né? Com o pronome pessoal, no caso reto. O paralelismo, gente, é uma estrutura importante na construção de um texto, até porque ela acaba dando, né, coesão e coerência à minha construção textual. E é preciso ter cuidado com isso, porque, às vezes, né, quando a gente começa a escrever e se anima, a gente esquece de fazer esse paralelismo. Quem começa com uma estrutura do tipo, de um lado, alguma coisa. Aí vai falando, escrevendo e esquece do outro, né? Então, esquece de fazer essa relação na estrutura. Então, essa estrutura paralelística cria uma comparação entre as partes e, consequentemente, entre a situação das pessoas envolvidas. O adulto, né, que recebe benefícios, e a criança que é explorada. Esse paralelismo, essa aproximação, na realidade,
evidencia um contraste, né? Explique como a sonoridade das palavras foi explorada nesse título. Para você, diversão, para ele, exploração. Tem uma rima aí que faz até com que as pessoas processem, gravem de uma forma melhor, né? É mais impactante até ter esse recurso, né? E que não é incomum, nós temos em várias propagandas. Observe o slogan, né? A frase de efeito. Trabalho infantil não é legal. Essa frase permite duas leituras, de acordo com os sentidos que se podem atribuir ao adjetivo legal. Quais são essas leituras? Qual ou quais delas são possíveis no contexto, né? Então, nós temos aí legal como bacana, legal como lei, né? Uma referência à lei. Então, não é legal, então não é bacana, no sentido figurado, conotativo, e no sentido literal, né, contra a lei, e não à toa está associada aí ao produtor, né, que é o Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho. Anúncios publicitários muitas vezes empregam um verbo no imperativo. Identificam o verbo no imperativo no anúncio do Ministério Público do Trabalho. Nós temos não compre, né? Isso reforça aí a função apelativa, conativa, né? E a tipologia injuntiva. Essa forma está no que nós chamamos de imperativo negativo, né? Na sua forma afirmativa, a construção desse imperativo sofre alguma mudança. Então, nós temos, por exemplo, compra, tu, compre, você. O tu é formado pelo presente do indicativo menos o S, né? Compras, tu compras, e o você já pelo subjuntivo, né? Só para a gente relembrar essa parte gramatical, que inclusive nós vamos estudar mais à frente. Nessa análise que você observou, a importância dos recursos linguísticos, né? Então, o uso sonoro, o paralelismo aí, tudo isso para uma criação, né? Uma expressão criativa e, né, importante no anúncio publicitário, tá? Uma das estratégias foi a construção sintática, essa que nós falamos do paralelismo, né? Para você, diversão, para ele, exploração. E essa construção, como eu falei anteriormente, né, se estabelece pelo contraste, tá? Em outros anúncios que vocês viram já no início do capítulo, né, em outros dois que eu vou apresentar aqui no próximo slide, né, a gente tem também o uso de vários de outros recursos, né? Então, a sonoridade, rimas, repetições, por exemplo, né, do Carnaval, né, de Pernambuco, jogue lixo no lixo. Se eu quisesse ser um pouco mais lógica, né, nessa construção, eu deveria jogar o lixo na lixeira, né, lixo no lixo. Mas o efeito sonoro disso ficou melhor para a publicidade. São essas duas propagandas aqui que vocês também já estudaram. Pedalar pode mudar o seu penteado, mas muda também a sua cabeça, né? E o fantasiado de rua, vocês já analisaram essas duas formas, né, textuais publicitárias. Em seu esforço para criar textos marcantes, os publicitários também podem explorar o sentido das palavras, né? Lá no início do capítulo, vocês viram aquela do trote, né? Colocada assim, o trote atrapalha quem mais precisa de ajuda. E são ideias opostas, né? Atrapalha, ajuda. No lugar de ajudar, a pessoa está atrapalhando com o trote. Então, também um jogo de palavras. Assim como acontece na campanha do Ministério Público do Trabalho, com a palavra, com o termo legal, que apresenta um aspecto polissêmico, né? Tanto a palavra denotativa como um termo coloquial, né? Uma gíria, ser bacana. Também
né? Nós temos aí o uso de pronomes, o uso do imperativo, tudo isso como mostra da necessidade de um conhecimento linguístico na construção dessas propagandas, daí mais uma justificativa, né, para a gente estudar esse tipo de texto, esse gênero textual. Então, a linguagem dos anúncios publicitários deve ser expressiva, criativa, a fim de chamar a atenção do interlocutor, né? Então, alguns recursos aí que nós vimos, as construções sintáticas, recursos sonoros, o imperativo, o pronome, só para reforçar. Também, gente, muito interessante buscar aí esses sites disponibilizados, né? Em especial o Museu Virtual, né? Memória da Propaganda. Se vocês quiserem conhecer propagandas icônicas aí, e até premiadas, né? Nesse universo publicitário até hoje. E falamos aqui um pouquinho das variações linguísticas, né? Nós falamos que é possível no anúncio publicitário fazer uso de termos regionais, de gírias, de outras expressões, né? E eu vou apresentar aqui para vocês, só como um exemplo, né, desse uso da variação regional, um anúncio que vai homenagear os festejos de São João na Bahia. A gente que ficou distante, né, nos últimos 2 anos praticamente aí, desses festejos, né, mas em breve a gente pode voltar a participar. Olhem só. Oi, pede licença, cuidado para não empurrar antes da dança e ó, cumprimentar. Então, a gente percebe aí o uso regional, da fala, o coloquial, popular, mas que serve, né, que garante aí o entendimento e a identidade com essa festa popular, né? Coisa mais linda, Rede Bahia, no São João. E, falando de outro termo, né, que nós temos, que é a intergenericidade, a mescla de gêneros, muito comum, e nós vamos ver nas 2 últimas análises, né, atividades aí que nós vamos fazer desta aula. E aqui o exemplo que eu tenho é do uso dessa mescla, né, dessa relação entre os gêneros, de um gênero, por exemplo, da tirinha, né, que é um gênero textual, e que vai se apropriar de outro gênero que nós vamos identificar aqui, né? E isso também aparece na publicidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tupperware, técnica mista, possivelmente massa sobre molho de tomate, março de 2003. E aí a gente vê, né, que é chamada de arte do refrigerador, da geladeira. E que relação que a gente faz com essa imagem, com essa brincadeira, né? Que outro gênero está sendo suscitado aí? Essa tirinha do Caco Galhardo, e ela resgata exatamente aquelas fichas, né, que aparecem com a identificação da obra em uma exposição, em um museu, uma galeria, né? Como aí essa dos pássaros, né? Pássaros, 1975, o uso de óleo, né, dela, tem o tamanho, onde está, todos esses dados. Então, é uma brincadeira feita ali pela tirinha, né? A associação do título, mostra da técnica, né? E a data de criação, tá? Então, essa possibilidade de mistura de gêneros é bastante comum. E agora nós vamos analisar essa mescla, né? Nessas atividades aqui. A ideia era juntar, né, em grupos de colegas a sugestão do livro, né, a não ser o presencial para fazer isso, mas a gente não tem essa possibilidade. Inclusive, o número 3 seria para criar uma propaganda e foi tirada daqui. Então, anúncios 1 e 2. No primeiro anúncio aqui publicitário, a gente vê um limão, né, bem em destaque, e que diz assim: um vírus letal, só a vitamina C pode detê-lo. Vejam que aqui não está falando nem né, da Covid, não. Isso é anterior. A Hortifruti apresenta, né, 3, Limão Impossível 3,
Com essa frase, né, quem tiver conhecimento aí conseguir fazer a relação intertextual vai se lembrar da referência ao filme Missão Impossível 3, então, Limão Impossível 3. E essa propaganda se apropria do gênero cartaz, né, de um cartaz de cinema, de uma propaganda, de um anúncio de filme, né? Então, daí esse uso de outros gêneros também na propaganda. Já na próxima, a gente vê um jornal, né, não exatamente recortado, mas queimado no meio, né, uma parte ali. E lá embaixo, né, na frase, diz o seguinte: preservar o meio ambiente é preservar a nossa própria vida. Faça a sua parte e não deixe que notícias como estas também entrem em extinção. Que notícia? Pesquisas indicam que substância encontrada pode ser a chave para a cura do câncer. A destruição da natureza, né, e todo esse processo impede que informações sejam preservadas, que a própria vida possa ser preservada, né? Essa é a ideia. Então, não preservar o meio ambiente é comprometer a própria vida. É a intenção aí desse anúncio. Então, vamos aqui já com as questões, né, apresentadas para a gente discutir. Qual é o objetivo de cada anúncio, né? O primeiro aí vai, é claro, estimular, né, um consumidor a adquirir aí essas frutas e verduras que são tão importantes, com destaque para o limão, é o garoto propaganda, né? Para fazer uso, né, dessas frutas, e a justificativa, o argumento é a saúde, né? Preservar a vida. Praticamente os dois trabalham com isso, os dois anúncios. No 2, nós temos inicialmente o objetivo de celebrar o Dia Mundial aí do Meio Ambiente, né? A conscientização das pessoas. Nós temos hoje um ativismo forte, né, nessa área, especialmente liderado por jovens, né, por pessoas que estão preocupadas, né, com o futuro e com razão até, né? Então, olha só, conscientizar o leitor, né, da necessidade de evitar as queimadas e ações destrutivas que podem comprometer a vida humana, né, e a saúde, e inclusive para que não haja possibilidade aí de extinção, né? Na segunda questão, pergunta o seguinte: qual gênero discursivo cada um dos anúncios imita? Explique como é feita essa imitação. Eu já antecipei aí um pouco, né? O primeiro imita um cartaz de cinema, um gênero divulgação de filme, né? Faz um trocadilho, aí vem, né, o uso do trocadilho no lugar de missão impossível, é limão. A indicação da produtora, Hortifruti apresenta, então, com todas as características do gênero que foi apropriado, que foi feito de referência, né? Aí uma chamada, um vírus letal, só a vitamina C pode detê-lo, e tem informação do local, né? Da rede, das lojas também, e aqui, né, na segunda imagem, a gente verifica que é um suporte informativo, né, como uma notícia, um jornal, né? Então, essa é a referência do segundo anúncio. Qual é a relação entre o gênero discursivo que se escolheu imitar em cada caso e a estratégia persuasiva do anúncio? No primeiro, né, seria, é claro, dar um up aí, enaltecer, como a resposta coloca, né, as frutas, mostrar os grandes benefícios para a saúde, inclusive a associação com o cinema, né, resgata aí dentro desse gênero feitos grandiosos, os heróis, né? No segundo caso, a simulação de uma notícia pretende mostrar ao interlocutor que a preservação da natureza resulta em fatos concretos, né?
E esses fatos são normalmente divulgados onde? Na mídia. Daí o uso desse veículo também como meio, né, de construção da publicidade. A destruição da natureza por meio, por exemplo, de uma queimada, como sugerido pelo efeito gráfico, impede que fatos como esses se realizem, né? Então, você não tem a possibilidade aí de salvar vidas e compromete a própria vida também. No caso do segundo anúncio, o gênero imitado também está relacionado ao ramo de atividade do anunciante, né? Sim, porque vem aí de um jornal, o Correio do Povo, que é o veículo que publica notícias e informações. Na letra C diz o seguinte: na opinião de vocês, existe a possibilidade de o leitor não entender esses textos, entender que esses textos são anúncios e confundi-los com gêneros que imitam? Provavelmente ninguém vai enxergar ali o Limão Impossível como um filme, né? E especialmente porque o veículo de divulgação é uma revista, é a televisão, né? Você vai entender a brincadeira. Mas, por outro lado, se falta algum conhecimento da intertextualidade aplicada, né, pode ser que o receptor não entenda bem, né? Mas a associação com o local, a logomarca, faz com que você consiga diferenciar. Nós ficamos por aqui, tá? Então, nós terminamos toda essa parte do anúncio publicitário, é o suficiente. É claro que a temática consumo, consumismo, publicidade rende muito mais, e em outra oportunidade a gente pode fazer, né? Eu fico aqui com uma propaganda, né, que diz que uma propaganda de conscientização, né, que diz muito sobre o momento que nós estamos. Então, na rua, até este painel se protege, use máscara. E aí, eu fico, né, com esse último anúncio, né, para que a nossa principal marca seja exatamente o cuidado com as outras pessoas. Até a próxima aula e obrigada aí pela presença de vocês.